Vamos começar então falando aí do nosso tema, né? Maternidade, profissão, autocuidado. Mas, desculpa, me antecipei aqui, mas eu quero falar antes disso um pouquinho da ideia do que veio a trazer, né? Essa ideia de ter um espaço entre irmãs. E posso colocar aqui, antes de falar dessa ideia, me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, né? Além de mãe, eu também sou esposa e também sou psicóloga, né? Além de filha e irmã, né? Mas dentro da psicologia, eu atuo na área da psicologia sistêmica e também sou neuropsicóloga. Fábio, deu uma travadinha que acho que você, quando colocou o negócio, ele desconectou. Voltou. Marisa acaba de entrar aí, boa noite. E falando um pouquinho aí, né, da minha área de atuação, por quê? O espaço entre irmãs também veio pensando nas nossas áreas de atuação, né? O olhar que eu tenho diante do comportamento humano, e também o olhar que a Lu tem diante do comportamento humano. Quando você fala, como assim? A Lu é advogada, né? Mas a Lu atua na área criminal e na área familiar, que precisa também ter um conhecimento do comportamento humano. Então, ter essa troca aí diante dos nossos olhares, né? Diante do comportamento humano, mas não só como profissional, também como humanos que somos, né? E partilhar nosso conhecimento, nossa humanidade com vocês. Então, o espaço entre irmãs veio a partir daí. A gente já pensava há bastante tempo em fazer algo juntas, né? A gente queria poder ter um espaço. E aí veio a vontade e um momento de vida em que era possível para nós. Então, por isso estamos aqui, né, trazendo temas aí que são importantes, mas também posso deixar aí um espaço aberto para sugestões, que é um canal que é para isso, né, essa troca. Então, podem ficar à vontade aí para colocarem sugestões desse tema de hoje, dos que vocês acham que é legal trazer aqui, né, que tratam não só da questão da mulher, mas do ser humano como um todo, né? Hoje a gente fala de um papel que é da mulher, né? Maternidade, profissão e autocuidado, mas a gente não fala só para mulheres, né? A gente fala para todo mundo aí. Lu, vou passar a palavra para você poder se apresentar, para você falar de você. Eu falei bastante aqui de mim. Bom, primeiramente, gente, sejam todas aqui, todos muito bem-vindos. Como a Fábio colocou, a nossa ideia do Entre Irmãs é dialogar um pouquinho com vocês sobre aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem aprendido, porque é um processo constante, sobre comportamento humano, sobre as relações que permeiam tudo isso, né? E poder trocar. A gente trocava já entre a gente muito, e a gente resolveu, então, abrir isso para poder compartilhar com outras pessoas e também para que vocês possam trazer para nós os seus pensamentos, as suas opiniões. Para quem não me conhece, eu sou a Lu, irmã da Fábio, Luciana Chamin. Sou mãe, sou filha, sou irmã, sou, acima de tudo, mulher. Uma mulher que às vezes passeia pela infância e resgata aquela menina que viveu. Uma mulher que às vezes também resgata um pouco daquela adolescente impulsiva que viveu. Sou bastante espontânea, falo pelos cotovelos, falo sozinha. E aqui no nosso espaço, falo, pergunto, respondo por mim mesma. E aqui no nosso espaço, eu estou colocando isso porque não é um programa de entrevista, então eu e a Fábio, a gente vai ficar muito à vontade para uma atropelar a outra de vez em quando e tal. E isso, gente, é normal entre a gente. A gente também discorda uma da outra, nós temos posicionamentos distintos, inclusive na política, e está tudo certo. Porque o que vale aqui é o respeito às diferenças. O nosso espaço é um espaço democrático, desde que haja respeito. Acho que a gente só aprende, só cresce quando a gente traz um posicionamento, um ponto de vista que, de repente, a outra pessoa lá do outro lado
não pensou, não enxergou dessa forma. E é isso que nos constrói, é isso que nos faz crescer, e eu acho que é sobre isso, essa passagem aqui terrena. É sobre isso a nossa evolução. A gente não evolui sozinho, a gente evolui muito com aquilo que o outro traz para a gente. E hoje o nosso papo vai ser sobre maternidade, profissão e autoconhecimento, porque são circunstâncias que atravessam tanto a minha vida quanto a vida da Fábio. Autocuidado. Autocuidado, falei autoconhecimento, foi ato Sim. falho, porque no autocuidado nós também entendemos, e isso é algo comum entre mim e a Fábio, que o autoconhecimento faz parte. Então, quando a gente fala em autocuidado, e a gente vai começar por aí, né, Fábio? A gente tem uma ideia muito assim, reduzida do que vem a ser o autocuidado. A gente atrela muito a questões de saúde clínica, no sentido de se os nossos exames estão em dias, de visitar um médico, de comprar um remédio, enfim. E a saúde física, né? Frequentar uma academia e tal. Mas o autocuidado é muito mais do que isso, né? Uma terapia, uma busca do autoconhecimento também se traduz em autocuidado. E aí, Fábio, vamos lá, complementa junto comigo aqui, para não ficar só eu falando, porque, como eu disse, né, eu falo pelos cotovelos. Mas o autocuidado, ele vem de você perceber como que você está, né? O que você está necessitando, né? O que você precisa naquele dia, né? Estava comentando aqui antes com a Lu sobre como seria a nossa live hoje. E assim, tem dias que são super corridos, tem dias que você não tem tempo para nada. E o autocuidado fala muito disso, o quê? O tempo para você. Que tempo você dá para você, né? Então, assim, seja 5 minutos, 5 minutos que eu tenho para um cafezinho, né? Um tempinho que eu faço aquilo que me dá prazer, né? Às vezes é possível um banho mais demorado, né? Às vezes não dá para tomar aquele banho demorado. Então, o que que dá, né? Dá para trocar. O que que pode ser? E aí, pensar em se agradar, sabe? Um mimo. Fazer um mimo para você. Isso é autocuidado também, né? Não é somente... Acho que é assim, né, Fábio? Qual é o autocuidado que cabe hoje no meu dia, nesse tempo que eu tenho hoje? Às vezes é ouvir uma música. Sim. Às vezes é tomar um banho mais demorado, como a Fábio falou. Às vezes é ler um livro. Às vezes é ir num espaço, ir num parque, contemplar a natureza, para quem tem mais tempo. Às vezes é não fazer nada. Nada. Eu muitas vezes chego no final de semana e me pergunto, e daí? O que você vai fazer no final de semana? Eu falo, não vou fazer nada. Nada. Mas vou descansar. Como assim, nada? Ai, não quero fazer nada. Nada, não sabe? Quero nada. Pensar. Não quero fazer nada. Quero fazer nada, preguiça. Não quero nem pensar. Quero, assim, assistir coisa bobinha, para não precisar colocar o cérebro muito em funcionamento, até porque minha mente acelerada. Mas é isso. O nosso autocuidado depende, não tem uma resposta certa, né? Não tem certo, errado. Aquilo que para mim é um autocuidado, que para mim é gostoso, para outra pessoa não é. Aí a Liege colocou um happy hour com as amigas. Happy com as amigas, mesmo que seja online, né, amiga? Online. E é bem super isso. Se diverte. E como é gostoso, entendeu? Essa troca, esse momento. Às vezes sem combinar, né? A gente marca, às vezes em cima da hora, às vezes faz uma chamadinha ali de vídeo online. E aí quem está pronta para esse momento e tal, e vai entrando. No último que nós fizemos, a Liege entrou quando a Ju já tinha saído, a Fafá também já tinha saído, e ficamos nós três até 1h da manhã. No nosso happy hour. E é assim que funciona. A mãe também colocou tomar um café com a Mamis. Tomar um café com a Mamis comendo o pão que a Fábio tanto ama, caseiro. Eu já sou mais a favor do toalha felpuda, que ninguém faz com a mamãe. E que é tão gostoso, mas mais do que isso, a gente estar junto. É aquele momento de encontro, de estar junto, de poder partilhar algumas coisas, ou de não precisar falar de assuntos sérios, mas só para tá junto, tá de mão dada, tá, dar risada. E às vezes é ficar sozinha. Eu tenho esse momento que é meu e que eu preciso, é uma necessidade meio que minha. Eu tenho que ter do meu dia a dia um momento só meu. Um momento de silenciamento, assim, um momento que é meu. Às vezes para não fazer nada. Às vezes para escrever, às vezes para refletir sobre a vida. Eu gosto bastante de ficar comigo mesma, de viajar,
Eu falo que viajo desde que era criança, né? A gente brincava de viajar, lembra, Fábio, quando dormíamos todas no mesmo quarto? E aí chegava assim, começava a contar todas as coisas, e de repente aquele momento de, viu, agora vamos fechar o olho e vamos viajar, porque era o momento que a gente entrava dentro da gente. E depois contava cada uma a viagem que teve. É, Isso é sensacional e também é um autocuidado. com certeza. Mas migrando um pouquinho para o outro tema, que é um pouco mais controverso, que é conciliar maternidade e profissão. Então, sobre o autocuidado, a gente mostrou para vocês que não requer grandes esforços. Às vezes não precisa Não. necessariamente você ter diariamente 1 hora de academia para estar se cuidando e nem estar com todos os teus exames necessariamente em dia, todos os dias. Mas é aquele momento que você tira para você. E aí é só você que vai saber o que cabe dentro desse tempo. É Às você vezes se é um tempo escolher, de né? 5 minutos. Mas durante É. 5 minutos esse tempo é meu. E o que eu vou fazer nesses 5 minutos? É você que vai escolher. Agora, sobre a questão da conciliar maternidade e profissão, algo que nos recai, eu vou passar aí para você, Fabiana, porque você não me atropela, eu te atropelo. Né, mas eu vou colocar aqui. Isso também fala muito da minha profissão, né? A profissão é ouvir bastante. Então, eu tendo a ouvir mais do que falar. É. Mas, falando da maternidade e da profissão, aqui eu acho que a gente tem, né, nas nossas vidas papéis bem diferentes, né? O que eu quero dizer? Divido ali maternidade e profissão, mas eu tenho, diante da profissão, não só uma questão, a profissão também envolve financeiro, né? E é disso que eu estou colocando aqui, de responsabilidade. Eu tenho condição de dividir isso, né? Então, o peso por o que a gente vinha comentando sobre um patriarcado ali, né? Do homem ser responsável por, né? A mulher responsável pelos cuidados da casa, eu posso colocar assim, caminho aí nisso, né? Do que, sim, hoje eu sou um pouco mais responsável pelos cuidados da casa, os cuidados do meu filho, do que meu marido. Por quê? Por uma questão de logística para a gente nesse momento, e pontuo aqui, nesse momento, né? É, funciona melhor desse jeito. E tá tudo bem, né? E aí, por isso que eu falo que tem um histórico aí, vou deixar você falar bastante sobre isso, porque você entende, estudou acho que mais sobre isso, eu estudei, sim, dentro de uma questão do contexto familiar, de um histórico da família como um todo, né? Mas posso colocar aqui, a profissão e a maternidade podem caminhar juntos com leveza e tranquilidade? Podem, né? E isso depende muito do que? Das nossas escolhas, né? Depende muito da gente também, como eu coloquei, do momento que eu tô hoje. Olha, nesse momento é bom desse jeito. Pode ser que venha um outro momento que precise mudar. Você está aberto à mudança, né? E não cobrar que eu tenho que agir desse jeito com o meu filho. Por quê? Porque o outro acha melhor. Não, como é para mim isso, né? A questão do julgamento do outro, de você se sentir julgada pelo outro, né? Então, assim, tem muitas coisas aí que podem deixar com que a gente olhe pra gente, né? E fazer do jeito que fica mais fácil pra gente. Pode falar. É assim, né? Não tem muito uma receita de bolo, né, gente? Conciliar a profissão e maternidade. E eu quero lembrar aqui que eu e a Fábio, nós falamos de um lugar de imenso privilégio, porque somos mulheres que temos dentro das peculiaridades da vida de cada uma ainda opções de escolha. Quando a gente sabe que a realidade de uma imensa camada da população feminina, de mães, não tem essa possibilidade de escolha, né? Tem mães que têm 3, 4 turnos de trabalho e ainda conciliam a maternidade, não tem uma rede de apoio, seja porque não tem alguém da família que possa contribuir, que possa participar, que possa ajudar, seja por uma questão financeira, não tem condições de ter
babá, uma assistente, alguém que possa servir de rede de apoio. Então, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, e eu sempre faço esse recorte quando vou falar sobre o papel da mulher, e isso que a Fabiana falou até dessa herança do patriarcado, que infelizmente ainda está bastante arraigada na nossa sociedade, é de que nós estamos e falamos de um lugar de extremo privilégio. E não podemos esquecer disso, porque tem que ser feito esse recorte, né? Nós temos que pensar a todo momento que a gente tem essa opção de escolher. É claro que dentro desse recorte, dentro desse lugar, desse espaço de privilégio que nós ocupamos, a gente também é, por força dessa herança do patriarcado e dos lugares, dos papéis que nos foram atribuídos de cuidado da mulher, cuidar da casa, da mulher, cuidar dos filhos e tudo mais, a gente ainda tem que lidar com o julgamento e com a culpa. Porque é cruel demais impingir à mulher uma escolha, né? Escolha entre profissão, escolha entre chamado, entre a maternidade. A Cris colocou: a maternidade me chama, meninas. Muito sucesso para vocês. É isso aí, Cris. Né? É os momentos de pausa que a gente tem que fazer para correr atrás de atender aos filhos, ao filho, enfim. Mas que normalmente a gente vê o que na sociedade? A mulher fazendo isso. Né? A mulher que abre mão muitas vezes da sua profissão, ou que deixa a profissão para um outro momento, aquelas que não abrem mão totalmente, às vezes priorizam e precisa. Isso não é uma escolha, gente. Tem um momento da maternidade, aquele momento inicial, por exemplo, que não é uma escolha. A gente não pode escolher. O bebê precisa de ambos os pais, sim, sem dúvidas. É muito importante a participação do pai, e a paternidade responsável é algo que a gente tem falado muito e temos que falar mais ainda. Mas o fato é que a mulher, o bebê precisa da mãe por conta de uma questão ali fisiológica, porque é a mulher que vai amamentar. E aí entra uma outra questão que não vai ser debate aqui hoje, mas é sobre a amamentação também. Que vem aquela questão de culpa. Eu passei por isso na minha maternidade, assim, no início do exercício da minha maternidade com o Gustavo. Eu tive uma dificuldade imensa em relação à alimentação e eu me sentia culpada por não estar correspondendo àquilo que eu via na TV, nas campanhas do aleitamento materno, da importância. Colocar sobre romantização, né? A romantização da maternidade, exatamente. Então, acho que a gente tem que botar um pouquinho o pé na realidade para saber que não é bem assim, né? Que as coisas funcionam, né? Infelizmente, não é uma matemática. Não vem tudo pronto, o filho não chega ali no teu colo, pega o seu peito e tá tudo certo. Não. É um processo. E um processo que muitas vezes é dolorido. E quando eu falo de dolorido, eu falo de dor física mesmo. As mulheres que já atravessaram por isso sabem da dificuldade imensa que muitas de nós temos de iniciar a amamentação. Esse processo pode ser muito dolorido, para mim foi, pode ter várias questões, para muitas e que são invisibilizadas e que não são tratadas, né? E que vem o julgamento, vem a culpa, parou de amamentar, e aí vem as críticas. Então, tem várias questões. A primeira que a gente tem que colocar para todas vocês que estão aqui nos acompanhando é que não existe certo e errado, né, Fábio? Cada um tem a sua vivência, o seu momento, o modo como está passando e atravessando essa fase. Algumas com a vida muito estabilizada, muito tranquila, e que mesmo assim têm as dificuldades inerentes à maternidade, mas outras que não, que junto com tudo isso tem um turbilhão de outras coisas, né? E eu posso colocar aqui que diante dessa dificuldade, diante de tudo isso, vem muito o quê? Os papéis aí, né? Os papéis de pai, mãe. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque o que a gente escuta muito hoje, e herança, sim, do patriarcado, pai ajuda, né? Meu marido me ajuda dentro de casa, né? Muitas vezes eu escuto dos meus pacientes o ajuda, né? Eu acredito que a gente esteja no processo de mudança, né? Do quê? De mudar, trocar esse ajuda para faz comigo,
Porque a casa, os filhos, né, são responsabilidade dos dois, da mulher e do homem, né? Então, é importante trazer aqui essa responsabilidade. Ambos são responsáveis por, né? Ó, a Ju colocou aqui, ó, maternidade e imigração, rede de apoio faz uma falta danada. E é isso, né? Então, assim, o que que é possível? Eu concordo, né? É, tô aí num momento aí que recém migrei de novo, né? Então, posso colocar assim, a rede de apoio, sem dúvida alguma. Muitas vezes a gente. Quem que é a rede de apoio? É a tua família ali, né? É o teu núcleo familiar, né? Então, acaba que pode sobrecarregar muito um ou outro se isso não for compartilhado. É por isso que eu estou colocando aqui de tirar essa palavra de ajuda para fazer junto, fazer com, né? Entender que é a casa que funciona desse jeito. Não é você que quer uma ajuda ou o outro que está oferecendo uma ajuda. Não. Para que a casa funcione, ambos têm que participar. Fabi, até você tocou num ponto bastante importante. Eu também ouço muito essa questão de meu marido, meu parceiro, meu companheiro, enfim, ajuda na. Eu acho que a gente tem que suprimir com essa questão de ajuda. Entendeu? Quem ajuda é a babá, ela ajuda. Quem ajuda é a avó quando fica com a criança, ela ajuda. O pai não, o pai participa. Ou não participa, né? No meu caso, por exemplo, não aconteceu. Eu não tive nem ajuda e nem participação. A minha maternidade foi uma maternidade solo. Então, eu encarei esses desafios sozinha. Eu tinha uma rede de apoio, felizmente, porque eu tenho um lugar ainda de privilégio, mesmo que não tenha ao meu lado, não tenha tido ao meu lado nos períodos mais importantes da maternidade, um companheiro, pai do meu filho do lado. E quando eu falo disso, gente, não estou falando de casamento, não. Não estou falando nem de casamento, nem de união estável, nem de namoro, nada disso. Estou falando de paternidade. E eu digo isso porque atendo muito divórcio. Como a Fábio falou, eu sou advogada, então o meu estudo permeia o comportamento quando a relação se acaba. Quando a relação conjugal termina. Ninguém me procura para falar, tá tudo ótimo entre nós, casal, e tal. A gente queria saber o que a gente pode. Não, as pessoas me procuram quando não está tudo ótimo. E o que acontece? Infelizmente, nem tudo aquilo que é acordado numa sala de audiência, ou mesmo numa sala de escritório, quando tem uma composição, é efetivamente cumprido. E o que a gente percebe, em sua maioria, vamos lá, não vamos generalizar, há muitos excelentes, bons pais que exercem brilhantemente a sua paternidade responsável. Não é ajuda, é a sua parte, a parte que lhe cabe na paternidade. Até para não pesar, né? Muitos, infelizmente, a gente tem que ser realista, quando há uma ruptura nessa relação, acham que divorciaram dos filhos também. E aí vem um peso que recai sobre a mulher. Porque se a gente já se sente, de certa forma, culpada, e agora estou falando para aquelas que amam ser mães, mas também amam a profissão que abraçaram e que se sentem muitas vezes julgadas, às vezes pela sociedade e às vezes dentro da sua própria estrutura de relacionamentos, que não se culpem. Não se culpem, a gente precisa se libertar disso, porque a gente não é máquina, a gente é pessoa. Pessoa, e em alguns momentos tem que exercer a maternidade, em outros a gente tem que se dedicar profissionalmente, e em muitos a gente tem que conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Não é para qualquer um. Parece que a gente é máquina, mas a gente não é. Eu coloco aqui que é você olhar para tua humanidade, né? Do que? Pedir ajuda, né? Para quem? Para a rede de apoio, né? Sinalizar aí se o parceiro ainda entende que ele é para ajudar, não, sinalizar, ó, estamos juntos, entramos juntos nesse barco, então rema aqui comigo, né? Não é para me ajuda, não. Se você não remar comigo, o barco não vai andar igual, ele vai tender para um lado. Então, é mais ou menos isso daí, né? É entender que é uma parceria. Se não for junto, vai pesar, né? Para algum lado vai pesar. Aqui, E comunicar, fala. Não, comunicar eu acho, Fabiana, mas assim, ó,
Eu espero que chegue um momento na nossa sociedade que uma mulher não precise comunicar ao pai do seu filho o que ele precisa fazer. Não, não. Porque, como Não tô eu falando falei, assim, a comunicar rede de isso. apoio ajuda. Né? As pessoas externas, a babá, a avó, a Uma tia, a parceria. madrinha, a irmã, a amiga, mas o pai não. O pai não ajuda, ele participa. Exatamente. Eu estou falando comunicar no sentido, existem momentos dentro da relação que sim, eu posso exigir um pouco mais de um lado, por quê? Porque eu estou precisando, porque eu estou cansada, porque eu estou sobrecarregada, porque. E ok, é um momento. E vice-versa, pode ser que tenha um momento que ele também precise. E ok, é aquele momento. É, Entender, é uma parceria. é tão É perfeito só isso aquele que você momento. colocou, Fábio, que até a Fafá, a Rafaela é tão engraçado falar assim, né? Porque a Fafá, nossa amiga, colocou assim que, nossa, mas ele cuida das crianças enquanto você trabalha, que é uma frase que também muitas mulheres ouvem. Sim. Assim, tipo, ele cuida das crianças? Não, ele faz o papel dele, né? Ele faz A a obrigação, parte né? dele do nosso Uhum. combinado, porque enquanto ele tem que sair para trabalhar, e isso que você colocou, Rafaela, é tão importante, Rafaela, é tão importante, porque normalmente eu e a Fábio falávamos hoje à tarde sobre isso. A carreira que é priorizada numa relação não é a da mulher, é a do homem. E a da mulher é como uma segunda opção, e ela é a que acompanha. Né? Então, É. se o homem tem uma transferência na sua profissão, na sua carreira, e às vezes uma transferência de cidade, como aconteceu agora com a Fábio, né? Uhum. E teve uma migração Uhum. novamente. Em razão do quê? Da carreira que o marido escolheu. Né? Uhum. E isso ocorre muito, muito. Ou quando ele é funcionário público e tem um deslocamento para outra cidade. Normalmente a mulher é que vai acompanhar e que vai se reestruturar na sua carreira profissional no novo local, quando não há uma Deixar. ruptura, quando ela não abandona a carreira profissional para seguir, então, essa questão do marido. E quando ocorre o inverso? Aí vem essa pergunta que a Fafá colocou ali. Nossa, mas ele cuida das crianças enquanto você trabalha? Quando é a mulher que tem um horário de trabalho mais fixo e o homem tem essa flexibilidade e pode ficar em casa, portanto, né, fazer o home office e atender algumas questões da casa. De que maneira que a sociedade enxerga isso? Acho que é com isso que a gente tem que romper um pouco, lembrando que não existe certo ou errado. Existe aquilo que cabe na tua vida, aquilo que cabe nas tuas escolhas. Né? Acho que cada uma de nós, e cada um de nós também fala aqui com os homens, tem que verificar aquilo que se adapta dentro da sua rotina, dentro daquilo A que sua escolheu realidade. num casamento, numa relação. Né? Eu sei aquilo que me cabe e aquilo que hoje não me cabe mais. E acho que esse exercício cada uma de nós precisa fazer. Né? O que Uhum. me cabe hoje, o que não cabe mais. Tem certas coisas que antes faziam parte da minha rotina, hoje não tem Não como. faz mais sentido e Né? tá Hoje tudo não bem. faz mais sentido. E tem coisas que a gente não escolhe. Né? Tem situações, por exemplo, em que você tem, às vezes, uma rotina que funciona muito bem ali do casal e que, por uma razão ou outra, quando há uma ruptura dessa relação, quando um tem que seguir carreira solo ali com as crianças e algum detém, ainda que seja guarda Guarda. compartilhada, mas detém o maior tempo com as crianças, há, às vezes, um desequilíbrio. E como voltar a equilibrar essa balança, ainda que, como a Fábio trouxe, há momentos que sim, que vai ter alguém que vai fazer um pouquinho mais e tá tudo certo, vai fazer porque o outro naquele momento precisa mais. Eu vou dar um feedback aqui, um exemplo que na verdade não é de casal, mas que é do meu filho, por exemplo. Aqui eu tenho um filho hoje que está com 21 anos. Então, obviamente, né, os meus cuidados com ele são diferentes do que são os cuidados com o bebê, com uma criança e até com um adolescente. Ele já está entrando numa outra fase. Mas que desde quando ele era criança, porque morávamos nós dois, eu atribuía, acompanhando as possibilidades e a capacidade dele, algumas tarefas que eram dele. E isso foi crescendo, obviamente. Então eu falo para ele assim, cara, tipo, aqui nós moramos nós dois, você tem alguma parte que é sua responsabilidade. Quando ele está em período de provas, eu falo assim, ó, Gustavo,
Tipo, hoje eu vou lavar a louça que é a sua parte no nosso acordo. Porque entendo que você está com provas, você precisa se dedicar a isso. Da mesma forma que muitas vezes eu falo assim, ó, hoje eu preciso que você faça isso, porque eu estou com essa demanda. E acho que num relacionamento, num casal, isso tem que funcionar também. Esses acordos, essas trocas, para que não Faz pese para parte. ninguém. Para Sim, que, né, sim, para sem que não dúvida. pese para ninguém. Porque, vamos combinar, Fábio? Você ainda tem o Guigui, tá com hoje 12. 10, 12. 12. Tô velha, gente, vocês não ligam, tá? 12. 12, meu Deus. Entrando numa fase bastante crítica, né? Que é a adolescência, que é uma fase que Pré-adolescente. demanda bastante. Mas olhando para trás, a gente sabe que tem uma fase ali da infância que demanda um cuidado e um tempo e uma dedicação que chega às vezes a ser exaustiva. Não vamos romantizar, Sim, como a Fábio falou. eu posso colocar aqui, né? Eu mudei até a minha área de atuação na profissão por causa da maternidade, né? Antes de ser mãe, eu trabalhava com RH, eu trabalhava em empresa, e depois que eu fui mãe, eu busquei voltar para essa área. E aí eu falei, gente, não me cabe mais, né? E assim, é, posso colocar assim que talvez por coincidência, trabalhei por 9 meses. 9 meses é o tempo que dura uma gestação. Quando deu 9 meses, eu falei, chega, não dá mais para mim. Nessa época, já vim estudando para clínica, né, e passei, sim, a atuar dentro da área clínica da psicologia, onde eu consigo, sim, fazer um horário mais flexível. Eu consegui, sim, e entendo que é um privilégio, né, participar aí da vida do meu filho até os 2 anos. Eu fui única e exclusivamente mãe, então entendo que isso é um privilégio, né? Eu abri mão da psicologia nesse momento para exercer a minha maternidade como um todo, que é nessa fase que você trouxe aí, né? Essa fase exige muito, né? E depois que ele entrou na escola, e aí eu consegui, sim, conciliar as duas coisas, né? Ele ficava um período na escola, eu trabalhava, eu tinha meu tempo, né? E aí comecei a atuar na parte clínica, dividindo, né? Conciliando as duas coisas, e até hoje faço isso. Né? Qual é a vantagem, né, de ser autônomo? A vantagem é que é possível conciliar, e qual é a desvantagem? A desvantagem é que quando a gente não trabalha, a gente também não ganha, né? Você deixa de ser um assalariado aí, né? E tem diferença, sim. E também tem uma outra questão, que aí veio pós-pandemia, né? Pós-pandemia, porque antes da pandemia eu não atendia online. Eu nem posso colocar assim, eu fiz uma intervenção ali, só porque me solicitaram, mas eu não pensava em trabalhar online. Hoje eu trabalho única e exclusivamente online. Então, o que eu posso dizer assim? O online também traz uma outra questão, que é não sair para trabalhar. Então, conscientizar, e eu acho que na pandemia trouxe muito essa realidade, né? As demais pessoas da casa, que nesse momento eu estou trabalhando, né? Acredito que você passe por isso também, né, Lu? Por quê? Porque você está em casa, só que você não está presente para casa. Você está trabalhando. É como se você não estivesse em casa, né? Então, assim, é uma outra realidade, é uma realidade nova ainda para a gente, né? Se a gente pensa na pandemia, não faz muito tempo. Então, também estamos nos adaptando a esse papel, né? Mas entender, hoje, aqui, pelo menos todo mundo entende, olha, a porta fechada, eu estou trabalhando e está tudo bem, né? Mas, sim, passei por uma adaptação, né? Especialmente na pandemia. Eu acho que é um imenso desafio tudo isso, né? Porque para que a gente não se sobrecarregue ainda mais. Porque o fato de estar em casa, às vezes, demanda, lá no contexto familiar, que você está disponível Uhum. para os cuidados com a casa, né? Os cuidados com as crianças, enfim. E quando, na verdade, assim, não, eu tenho ainda
que distribuir esse meu tempo, né? E aí eu volto a falar, eu sei que parece repetitivo, mas eu acho que é importante colocar que não se trata de abandono profissional, abandono de mãe, mas assim, de um resgate de algumas questões que são tanto do pai quanto da mãe em relação aos cuidados com os filhos, as responsabilidades em relação aos filhos. A Andrea colocou aqui, pensando no papel da mulher em ser mãe, é preciso buscar na história. Segundo a fé cristã, baseada na Bíblia, a primeira mulher foi chamada de Eva, que significa mãe de todos. Esse papel colocado pelo homem. Acho que é. Ela vai prosseguir ali falando. Mas o fato é que sim, essa questão toda, né? E eu acho tão engraçado assim, Andréia. Você falou da questão da história e da questão da fé cristã baseada na Bíblia. Assim nasce a mãe. E deixa a função principal de ser mulher, que foi assim que Deus a fez. Porque Deus, na verdade, a chamou de mulher, né? O homem Eva, o nome Eva, não foi o nome que foi dado por Deus, né? Acho que foi o nome que foi escolhido por Adão. Estou correta? Deus Deus criou homem homem e e mulher, mulher. não pai e Não mãe. pai e mãe. Sim, mas essa questão, né? Até acho importante, André, que você trouxe essa questão, porque também vem, às vezes, a fé ou aquilo que é trazido pela Bíblia, que às vezes é distorcido ou interpretado, de modo a colocar na mulher um papel, um peso nesse papel da maternidade, que não deve ter. Que não deve ter. Porque também temos aquelas que hoje optam por não ser mãe e tá tudo certo, gente. A gente tem que parar de achar que nós fomos concebidas com um poder maior. A maternidade é lindo? É uma dádiva? É um presente? Para aquelas que querem. Entendeu? Escolhe. Mas é também uma imensa responsabilidade que muita gente não tem noção do que seja. E eu brinco. Não vão me crucificar aí, por favor, tá? Aqueles que são muito radicais, assim. Mas eu brinco, assim, eu brinco. Eu falo assim, ó, cara lá de cima já. Ô, Lu, o julgamento não está aqui. Lembra disso, que a gente conversou sobre isso. Não tem certo e errado. Não tem então pode falar. certo e errado, mas eu já tô falando aqui, tá dando recado. Ó, quem quiser me julgar, já tô dizendo assim, ó, pode ficar à vontade, não vai me atingir, porque eu já conversei com o cara lá de cima, a quem eu chamo de JC, e tá tudo certo. Eu falo assim, ó, eu devo estar com crédito. Por quê? Vamos combinar, gente? Não é fácil amamentar, parir, gestar. Não é. A gente tem que quebrar um pouco esse mito da maternidade linda, romantizada, que se propaga. Tem muitas coisas boas, obviamente tem, que você não ia ter quem escolhesse ainda. Porque a responsabilidade, gente, e nos dias de hoje, é imensa. E quem falasse assim, não, olha, eu amo ser mãe, tudo lindo, maravilhoso, desculpa, não sei em que universo essa pessoa vive. Não sei, eu acho que, primeiro, a melhor mãe, né, aquela frase, quem é a melhor mãe? A melhor mãe é que o filho ainda não nasceu, ainda não se tornou mãe. Então, essa é a melhor mãe. Por quê? Porque não sabe da realidade. Né? Então, assim, eu já falo para o Gustavo que a melhor mãe é a dele. Fala, a melhor mãe é a sua. Por quê? Porque é a que você tem, meu querido. É essa. E é com essa que você vai ter que lidar. Entendeu? E a melhor mãe é aquela que a gente dá conta de ser. Não tem fórmula mágica. Não existe receita de bolo. Possível, não né? existe você falar, faz isso, faz aquilo. Cara, aquilo que funcionou para mim pode não funcionar para a Fábio. Pode não funcionar para a Fer, que está ali e que tem um filho lindo, que vai fazer um ano maravilhoso, que está passando por todas essas fases que a gente falou, que são fases tão delicadas. Tão delicadas. A Fer, que é uma profissional, que é uma mulher jovem, que é uma mulher que está iniciando a carreira. Desculpa, Fer, eu vou te colocar aqui como exemplo, né? As pessoas não te conhecem, mas vou colocar porque você é um exemplo perfeito para a nossa live de hoje. Por quê? Porque está lá dentro do exercício da sua maternidade, teve a licença maternidade, que, diga-se de passagem, é algo que eu acho
que precisa de uma reforma. 4 meses, gente, é absurdo. Para mim é absurdo, entendeu? Você voltar a retomar uma rotina com 4 meses. Tem aquelas que, gente, eu não aguento mais, preciso sair. É verdade, eu fui uma dessas. Preciso sair, mas tem que ser uma escolha da mulher. Ela tem que ter um direito maior pela lei, porque é muito difícil a gente ter que lidar com esse peso de escolha, de renúncia, de deixar filho em casa, de deixar com babá. Muitas não têm, como eu falei, esse privilégio de poder deixar com vó, de poder deixar com a irmã, de poder deixar muitas. Então, eu penso que sim, tem que dar uma mudada nisso. 4 meses é muito pouco. Agora, colocar para a mulher uma escolha entre exercer a maternidade e escolher a profissão é muito cruel. É muito cruel. Então, esse julgamento que vem de quando a mulher volta para o trabalho, voltou cedo. Nossa, essa aí voltou cedo demais, não deve dar atenção pro filho. Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos parar tudo com acho isso. que aí envolve aquilo que a gente conversou antes, né? Que é o quê? O julgamento, né? O legado ainda, uma herança do patriarcado que muitas vezes eu posso colocar assim, não é nem o homem que traz, né? É a mulher que carrega essa culpa, é a mulher que carrega essa obrigação, como se ela tivesse a obrigação de estar bem o tempo todo, de cuidar de tudo o tempo todo. Gente, primeiro, ninguém cuida de tudo o tempo todo, né? Por isso que eu falo muito da humanidade. Ninguém cuida. Não, uma Mulher Maravilha aqui, ninguém dá conta. Não existe quem dê conta de tudo o tempo todo. Então, a Lu colocou uma frase que é exatamente isso. Eu uso muito essa frase do quê? O que é possível para você? Dê o seu possível. Quando você dá mais do que você pode, você já está dando o que você não pode. E essa frase não é minha, é da Karina Fukumitsu também, né? Aprendi muito com ela. Ela fala muito da questão da depressão, né? Da suicidologia, que a Andrea está aqui e pode falar junto comigo, né? Sobre isso. Que é exatamente isso que você já tira pedaço seu quando você dá o que não pode. Então, cuide de você, né? Olhe para você. A questão do autocuidado aí qual é a sua necessidade, né? Entendendo que se você estiver bem, você vai conseguir trabalhar melhor, né? Você vai conseguir exercer a tua maternidade de uma maneira melhor. Então, por isso que a gente começou a ir pelo autocuidado, né? Falando o quê? Olhe para você primeiro, né? Veja a tua necessidade primeiro. Por quê? Porque senão o restante vai ficar faltando porque você não está bem para exercer aquilo, né? Então, exercer a função de mãe, exercer a função como profissional de uma maneira mais leve, entendendo que você vai dar o que é possível para você. Até o teu filho vai entender melhor. Aí o quê? Minha mãe é humana, hoje ela não está conseguindo e tá tudo certo, porque ele também é. Ele precisa entender que a mãe é humana. Perfeito, Fábio. E assim, tá dando o nosso horário aqui, gente. Andréia colocou que ela não é mãe, mas é uma mulher com M, uma mulher com M maiúsculo, acho que é. E eu vou dizer assim, Andréia, sim, por isso que quando eu me apresentei, eu falei que, acima de tudo, né, eu sou mulher. E acho que isso diz muito sobre todas nós. Acho que é importante a gente ter essa consciência. E aí, para finalizar aqui o meu recadinho, depois eu passo para a Fábio fazer o fechamento, eu queria dizer assim que, como a gente colocou no início, não existe uma receita de bolo, não existe certo e errado em relação a tudo isso. Há mulheres que optam pela maternidade e está tudo certo, se for uma escolha dela, livre e consciente, está tudo certo. Eu vou colocar uma experiência assim como profissional agora, porque acolho e recebo no meu escritório muitas mulheres que divorciaram, que fizeram essa opção e que de repente se veem com uma situação muito difícil, que além de ser um recomeço pós-divórcio, é um recomeço também profissional, uma retomada profissional, que nem sempre vai ser fácil, e eu vou dizer para vocês que na maioria das vezes não é, até por uma questão também etária, mas isso é para um outro momento. A gente vai falar também sobre etarismo, que é algo que precisamos conversar mais sobre isso, porque as pessoas esquecem que elas vão envelhecer. Uhum. E a outra questão, gente, finalizando aqui a minha participação no nosso Entre Irmãs, é que só você
sabe qual é a escolha certa para você, aquilo que te cabe nesse momento da tua vida. Tem coisas que eu escolhi lá atrás que hoje não me vestem mais. Tem coisas que eu peguei dos outros e que, vou devolver, não quero mais. Tem coisas que não peguei de ninguém, que era minha mesmo, mas que também não cabe hoje. E tô devolvendo. Tchau, não quero mais. Ó, me despeço. Foi com Deus. Porque, como eu disse para vocês, eu converso comigo, eu pergunto para mim e eu mesma me respondo. Né? Eu faço autoterapia além da minha terapia com o André, que está aqui me acompanhando e que já vi que a nossa sessão vai render. Né? Vai render, André. Na próxima quinta-feira vamos ter bastante assunto para metralhar aqui. E assim, gente, acima de tudo, vamos julgar menos as mulheres, vamos nos acolher mais, com mais amorosidade, com mais aceitação, sabendo que nós somos todas iguais dentro das nossas escolhas e da nossa possibilidade de escolha. Lembrando sempre daquelas que não têm essa possibilidade de escolher. E é pensando nelas que eu quero me despedir, dizendo que justamente por elas, por aquelas que não têm opção de escolha, é que a gente tem que aprender, e é um exercício, gente. Eu não estou aqui para dar aula para ninguém, porque isso eu faço diariamente comigo. Aprender a julgar menos, a acolher mais, com mais amorosidade, com mais empatia, mas, sobretudo, com mais igualdade. No nosso caso, em relação às mulheres, igualdade ipsis literis, porque nós somos iguais, apesar das diferenças de vida de cada uma. Nós não podemos esquecer disso. Então, que a gente se abrace com mais amor, com mais afeto, e sabendo que cada uma faz a escolha que é possível naquele momento, e há aquelas que não podem escolher. Fábio, a palavra é sua. Então, finalizando aqui, eu quero colocar, né, primeiro assinar embaixo do que ela colocou, que é exatamente isso, né? E acho que você colocou muito bem e colocou especialmente a gente acolher a nossa humanidade, né? Então, entender que somos humanos, né? Humanos quer dizer o quê? Que a gente erra, que a gente acerta e que é importante é seguir, é caminhar, né? Então, entender que a vida é esse movimento, né? Hoje eu erro, né? Amanhã eu acerto e tá tudo bem. Eu vou aprendendo com isso e vou tendo umas trocas aí, né? Com as pessoas, como a Lu disse, peguei tal coisa, não quero mais. É isso, né? É esse movimento. Tá tudo bem. Acolher essa humanidade, entender que cada um dá o que é possível, né? Falando aí, maternidade, profissão e autocuidado, eu acho que isso envolve muito mais, como eu coloquei, o autocuidado. É isso, né? Olhar, se cuidar para poder exercer da maneira que é possível a maternidade e a profissão. É isso aí, gente. Não tem regra, não existe certo e errado. Cada uma faz o que pode com aquilo que tem. Às vezes a gente aquilo que a gente tem é muito pouco, e é esse pouquinho que vai. Mas para a gente não deixar de, naquele pouquinho, encontrar um segundinho que seja para olhar para a gente mesmo. Porque se a gente não estiver bem, qualquer escolha não vai ser legal. Agora, se a gente está bom, está bem, com a gente mesmo, o que a gente escolher está certo, independente do que os outros pensam. E bora ser feliz. Bora se abraçar, bora dar as mãos, sororidade. É isso, Mari. Sororidade. Porque juntas, todos nós certamente somos melhores. E é isso. Saibam, gente, que aqui no Entre Irmãs vocês têm todo esse espaço de acolhimento, de abertura para colocar suas opiniões, para falar o que vocês pensam, para nos retrucar, para dizer que não concorda, tá tudo certo. Eu e a Fábio também discordamos. Para sugerir, exatamente. A ideia desse espaço é justamente essa. E a gente está aqui para dizer que todas e todos são muito bem-vindos. É Sim. Isso, até a nossa próxima terça-feira. Aquele beijo para todos vocês. Um beijo. Beijo, irmã. Uma boa semana para você. Beijo. Te amo. Tchau, tchau. Até Também o próximo Entre Irmãs. Fui, gente. Tchau. Tchau.